Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. As informações que eu darei hoje, elas serão um pouco redundantes porque eu já falei disso, mas tem um pombo que é meu hater aqui, que adora ser depenado e solicitou uma depenação com mais informações, então vamos dar o que ele pediu. Então está aqui neste meu vídeo aqui, apareceu o grande hater DM Pombo, e falou aquele monte de asneiras, né? Como sempre, aliás, porque ele tomou a valor de face informações absurdas dadas por um jurista esquerdista, né? Ele retirou todas as informações desta matéria da CNN. Aqui tinha a visão jurídica de um jurista normal e a de um jurista esquerdista. Claro que ele escolheu a do jurista esquerdista porque é aquilo que atende ao viés confirmatório dele. E vamos demonstrar que o jurista de esquerda só falou besteiras aqui e só enganou o trouxa, porque tem que ser muito idiota para acreditar nas besteiras que foram faladas. Então vamos lá. Parte 1, vamos depenar o pombo então, tá bom? Vamos lá então, ó, vamos lá. Aqui está o comentário de DM Pombo. E aqui vamos pegar a parte grifada e ler. Segundo o jurista, que é o grande Aires Brito, o jurista, a própria Constituição Federal permite que o ministro exerça as duas funções, tanto no STF quanto no TSE, simultaneamente. Tá, isso aí é verdade, até aí concordamos. Sendo assim, não há nada de errado nos procedimentos adotados. Não, aí já é um absurdo completo e tem que ser muito idiota para acreditar nessa assertiva. Porque o que ele está dizendo é: tudo que está sendo acusado não é válido porque ele pode ocupar as duas funções, mas não é disso que nós estamos falando. Então, por essa assertiva imbecil, né, feita pelo grande jurista Aires Brito, se o ministro estiver fazendo assassinatos em praça pública, tá tudo bem, afinal de contas, ele é permitido pela Constituição que ele ocupe as duas cadeiras simultaneamente. Se ele mandar decepar a orelha das pessoas, que é uma punição que não existe no nosso ordenamento jurídico, tá tudo bem, porque afinal de contas a Constituição Federal permite que ele ocupe as duas cadeiras. Então não, o que está sendo acusado aí, e aí nós vamos ver que ele só fez um embromation, que é verdade a primeira parte, mas a segunda é uma imbecilidade, né? Porque não tem nada a ver com a primeira parte. Porque o outro jurista aponta, estão sendo acusados aí procedimentos que atentam contra o sistema acusatório. Estão sendo acusados procedimentos de criação de provas, de se forjarem provas para acusar pessoas. E não, isso não está justificado pelo fato dele estar nas duas cadeiras. Não, são coisas que não se conversam. E aquela informação, essa daqui, tem que ser muito idiota para aceitar isso como uma verdade absoluta, porque é uma informação que tem uma verdade no início e um completo absurdo no outro lado, tá bom? Então é simples assim, foi um embromation que só um idiota para acreditar, tá bom? Então vamos passar essa parte, vamos à parte 2, vamos continuar depenando o pombo, né? Então vamos lá, novamente na parte grifada do comentário de DM Pombo. Então vamos lá, vamos ler aqui, tá bom? Além disso, os relatórios tinham como base mensagens públicas. Públicas? Não eram só mensagens ou postagens públicas que estavam sendo usadas no relatório, não. Não é verdade isso, tá bom? Não é verdade. Porque, olha, foram consultados dados sigilosos aqui no caso dos pedreiros, né? O pessoal que ia fazer uma obra na casa do ministro e ele consultou dados sigilosos. Teve que pegar um policial amigo lá e consultar dados sigilosos. O que será que era tão importante nos pedreiros que iam fazer uma obra no apartamento do ministro que ele teve que acionar o TSE para investigar? Isso poderia ter sido feito por outros órgãos, mas ele consultou através do TSE. E não é o fato dele sentar nas duas cadeiras que permite que o TSE faça isso, né? Segundo a primeira tese do jurista que está defendendo argumentos de merda aqui, né?
Então, não, e olha, a Corregedoria de São Paulo vai apurar os fatos, né? Porque isso é muito grave, estão acessando dados sigilosos das pessoas, né? Tem isso daqui também, mas eu não vou nem entrar nesse aspecto aqui, tá bom? Isso aqui eu deixo para outro vídeo. Ele está querendo dados sigilosos, informações pessoais de pessoas que nem brasileiros são, né? Nem moram no Brasil, mas vamos deixar para lá. O fato é que o acesso aos dados que o assessor dele fez pode configurar crime, claro que pode, né? Claro que pode. Então, olha, eu acho que deu ruim aqui, hein, pro jurista que está defendendo teses de merda, né? Porque não eram apenas coisas públicas, dados públicos, informações públicas, como ele diz. E ele diz mesmo, está lá na matéria da CNN, né? Tá vendo? Além disso, os relatórios tinham como base mensagens públicas. Por que não? Não é verdade. Ó, não é verdade. Ó aqui, ó. Tá vendo? Dados sigilosos foram acessados. Então, qual é o nome disso? Você fala que eram apenas dados públicos, mas tinham dados sigilosos. Eram públicos, mas eram sigilosos. Se é sigiloso, não é público. Se é público, não é sigiloso. Então, como é o nome disso? É a ausência da verdade? É um belo eufemismo para você dizer que é uma mentira. Então o grande jurista Aires Brito defendeu um argumento de merda lá atrás e agora ele está falando uma mentira, né? Mentira. E aí vem o cara, o senhor tem que ser muito cara de pau para mandar essa que o ministro Aires Brito é mentiroso. A melhor resposta que ele recebeu foi essa daqui, olha. Ele afirmou que apenas dados públicos foram disponibilizados e isso não é verdade. Se não é verdade, é mentira. Quem conta mentira é mentiroso. Próxima, tá bom? Cara de pau é você de vir defender uma mentira que todo mundo sabe que é mentira aqui. Não é, meu amiguinho DM Pombo? Mas vamos em frente, senão a gente não termina isso, né? Então vamos lá, vamos à parte 3, que já está demonstrado que é mentira o que ele falou. Ninguém contestou que acessaram dados sigilosos, né? Estão argumentando que era importante acessar os dados, mas ninguém contestou. Então, se eram sigilosos, não eram públicos. Vamos para a parte 3, vamos continuar depenando o pombo. Bom, vamos lá na parte também aí do comentário de DM Pombo. Vamos ler a parte grifada lá. Aires Brito reforçou que o TSE tem poder de polícia e que as alegações de que teria atuado fora de rito podem contribuir, blá, 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 blá. Mas ele está dizendo, reforçou que o TSE tem poder de polícia. TSE tem poder de polícia? A própria matéria da CNN continua dizendo aqui, ó. Segundo reportado pela Folha, Tagliaferro teria afirmado que levantou informações sigilosas, e lembrando, meu amiguinho, que se é sigiloso não é público, né? A partir da ajuda de um policial civil de São Paulo, que era de sua extrema confiança. Os pedidos em tese violam o escopo do poder de polícia do TSE, cuja função é averiguar questões de propaganda eleitoral. Então, na própria matéria da CNN, está dizendo que o poder de polícia do TSE é só para propaganda eleitoral. Então, será que não pode investigar o pedreiro que vai fazer a obra na sua casa? Parece que não, porque se você for olhar na lei, ó, a lei é essa daí, tá? A lei é essa daí. Você vai ver que, olha lá, artigo 41, a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral, blá, 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 blá. Continua. No parágrafo 1º, o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido, e diz quem exerce, mas é sobre a propaganda eleitoral. E o parágrafo 2º destrói a tese de merda que foi exposta. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor de programas a serem exibidos pela televisão, no rádio ou na internet. Então, a defesa da tese de que ele pode acessar dados porque, afinal de contas, o TSE tem poder de polícia, é uma tese de merda, porque a lei eleitoral, a lei que trata do assunto, diz que só tem poder de polícia para propaganda eleitoral, como, aliás, diz a matéria da CNN, né?
Eles não estão falando besteira. Quem está falando besteira é o grande jurista Aires Brito, defendendo teses de merda, não é verdade? Então a lei diz que o poder de polícia do TSE se restringe à propaganda eleitoral. Ora, vejam só. Então não pode investigar os dados sigilosos de um pedreiro. Que propaganda eleitoral que esse pedreiro ia fazer fora do período eleitoral, inclusive, né? Poxa vida, será que eles iam fazer alguma propaganda eleitoral e ele estava preocupado? Porque só assim para justificar a tese de merda de que poderia fazer isso com base no poder de polícia da Justiça Eleitoral. É uma tese de merda mesmo, né? Então, como eu disse aqui, eu fiz uma resposta longa dizendo que a tese do grande jurista Aires Brito só enganou o trouxa, né? O professor de Direito explica aqui que realmente o poder de polícia do TSE só é aplicável em propagandas eleitorais. Ele até diz que o ministro usou aí da ignorância do povo para iludi-los, é verdade, né? Mas, resumindo então, né? O grande jurista Aires Brito defendeu teses de merda. Primeiro ele fez uma assertiva uma afirmação totalmente absurda, né? Sem pé e nem cabeça. Depois ele contou uma mentira e depois terminou com uma enganação. Foi o que o nosso grande amigo DM Pombo tomou a valor de face e por isso que passa vergonha, né? Então, o Aires Brito na sua postagem só falou isso daí e a gente demonstrou isso daí. Nós não ficamos acusando ninguém, nós só mostramos, né, que ele só enganou trouxas com essa ladainha, né? E aí ele vem aqui, é por isso que eu estou fazendo o vídeo, ele me pergunta: vamos lá, qual a motivação do Aires Brito para deliberadamente mentir? Que foi a pergunta que foi feita por DM Pombo. Olha, eu não sei qual é a motivação, mas o fato é que ele mentiu, está provado aí. A resposta do Edu lá é perfeita. Se no que ele falou não é verdade, é uma mentira. Se falou uma mentira, é mentiroso. E qual é a próxima questão? Mas por que ele fez isso? Eu não sei. Talvez seja aquele velho problema de que socialistas, comunistas, ou são idiotizados ou desonestos intelectualmente. É pela mesma razão que tem cara defendendo o arrozão, né? Você conhece caras que defendem o escândalo do arroz? Não, foram milhares e milhares de toneladas de arroz comprados no mercadinho, mas o esquerdista defende isso porque ou eles são idiotizados ou desonestos intelectualmente. Mas e por que o Lula defende que a eleição do Maduro seja aceita? Porque a nota do PT disse que sim, e ele falou, não, ele vai apresentar as atas, uma eleição que todo mundo sabe que foi fraudada. Por que eles defendem isso? Por quê? Porque esquerdistas ou são idiotizados ou são desonestos intelectualmente. E a gente pode continuar essa brincadeira indefinidamente. Por que o cara que nem o Paulota Pinóquio de Ouro fala: eu nunca defendi o Lula, me mostre uma postagem? Aí a gente mostra a postagem dele defendendo o Lula. Por que ele faz isso? Porque esquerdista ou é idiotizado ou é desonesto intelectualmente. Por que teve cara que durante a pandemia defendia o isolamento completo? Todo mundo tem que ficar em casa, mas a minha empregada, eu quero que ela se dane, ela que morra e venha trabalhar. Por que tinha alguém que era hipócrita nesse tanto? Por quê? Porque esquerdista ou é idiotizado ou é desonesto intelectualmente. E nós podemos ficar brincando aqui de maneira indefinida sobre isso, meu amiguinho DM Pombo. Mas o fato é o seguinte: eu mostrei aí lei, eu mostrei argumentos que são incontestáveis, porque são tidos como verdade, já que não foram contestados, né? Então são notícias reais. O próprio STF não questionou isso, o próprio ministro não questionou isso. Então acessaram dados sigilosos, sim, de um pedreiro. E mais um monte de informação está surgindo a cada dia, né? Então, para você ver que aquilo lá era uma grande besteira, que o grande jurista Aires Brito defendeu, e que você não entendeu direito, que você mal sabe ler, volto a sugerir, compra Caminho Suave e compra um livro de interpretação de texto. Porque para saber do que eu estou falando, e para saber que as teses do Aires Brito defendidas naquela matéria foram teses de merda, bastava saber ler. Simples assim.
que tem um pouquinho de neurônio, né? Coisa que para esquerdista é meio difícil mesmo, né? Ah, eu tô dizendo que ele não entende de direito, ele entende, ele defende, porque ele sabe que você não entende, tá bom? Então é isso daí, eu acho que o pombinho tá devidamente depenado e vamos poder agora fazer o mesmo grelhado e servir com petiscos e bebida a gosto. Então acabamos de fazer o pombo a Aires Brito, um presente nosso para o nosso grande amigo DM Pombo. Então é isso daí, depenado pombinho, aguardemos os próximos conteúdos do canal Sem Perfil. Até a próxima aí, pessoal.